firmada em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade. Tua igreja te adora. Justiça e igualdade. Tua igreja te adora. Os rios se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o único, para dizer que tu és o Senhor. Os rios se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer, diga, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Oh, 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 tua igreja te adora. Oh, oh, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Vamos cantar juntos? Vamos. Erga suas mãos e solta sua voz. Cante a ele, diga. Bom dia, meus queridos. Graça e paz, Senhor Jesus Cristo, seja sobre a sua vida neste momento. Esse é o dia que o Senhor fez e nele nós nos alegramos. No Senhor ao Senhor nós adoramos, ao Senhor nós servimos.
independente das circunstâncias, dos problemas, das dificuldades, independente do momento que nós atravessamos como nação brasileira, através desta epidemia, as incertezas, independente da dor, da tristeza, da angústia, independente de circunstâncias diversas, nós temos uma certeza em tudo isto: o Senhor está conosco. Se o Senhor está conosco, nós não precisamos temer aquilo que o homem pode fazer. E é essa nossa firmeza no Senhor que nos leva então a caminhar, nos leva então a ir adiante, nos leva a realizar a obra do Senhor, nos leva a interessar a cada vez mais em receber do Senhor aquilo que Ele tem, que Ele deseja fazer na nossa vida também como igreja. Eu desejo nesta manhã que o Senhor possa estar presente na sua vida, na sua casa, que o Senhor possa ser glorificado em tudo quanto você fizer, que você possa viver fundamentando a sua fé na ação de Deus na sua vida, naquilo que Deus tem e deseja fazer então em você a cada momento. Então, viva em Cristo Jesus, tá bom? Porque todas as demais coisas irão passar, mas a nossa vida com Cristo, ela então vai durar. Daqui a pouco nós vamos orar, vou deixar mais uma canção aqui, um pouco. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Mas só podes fluir o que está a pedir quando tudo deixares voltar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares voltar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares voltar. Se orares, porém, sem o teu coração, terá paz que o Senhor pode dar.
foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando voltar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares voltar. Amém. Vamos falar com o nosso Deus em oração, colocando tudo diante do Senhor, no altar do Senhor, para que Ele faça a obra do Senhor na nossa vida neste momento. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos nesta manhã de domingo na presença do Senhor, reunidos aqui neste lugar onde Ele é o lugar separado para o Senhor, mas que hoje, por circunstâncias contrárias à nossa vontade, as pessoas não podem estar presentes. Mas o Senhor está presente aqui, o Senhor está presente lá na casa dos nossos irmãos, somos igreja, a igreja está espalhada em diversos lugares, através das suas famílias, e nós estamos alegres no Senhor porque a palavra do Senhor, ela tem toda a liberdade, ela não está limitada a um espaço onde nós nos reunimos, porque quem transmite a palavra é o Espírito Santo do Senhor, que se encarrega de fazer com que ela chegue até o coração das pessoas. Nós te bendizemos, Deus, porque para esse tempo, para essa geração, o Senhor providenciou esses meios de comunicação através da internet, e nós podemos chegar até as pessoas através desses meios que o Senhor mesmo capacitou o homem para desenvolver. E Pai, que nós possamos aproveitar esta oportunidade que o Senhor está nos dando então, de levarmos a palavra do Senhor a diversos lugares ao mesmo tempo, não limitados apenas a um pequeno espaço físico do templo, mas estamos chegando em diversas cidades, países, lugares, bairros bem diferentes, porque o Senhor providenciou esse meio. E agora nós apresentamos, ó Deus, estas vidas ao Senhor que está nos ouvindo, aqueles que estarão ouvindo posteriormente através da publicação desses vídeos, seja no Facebook ou no YouTube, que todos sejam alcançados pela graça e pela presença e pelo poder de Jesus. Em nome de Jesus, que o Senhor nos dê esse entendimento muito claro do Senhor e da Tua Palavra. Muito obrigado, Pai, por tudo, e que o Senhor possa testificar em nosso coração nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos e amados irmãos, no domingo pela manhã é o dia de escola bíblica dominical. Alguns designam ou chamam como escola bíblica discipuladora, EBD. Nós estamos aqui nesta manhã com o templo vazio, exatamente em função das recomendações tanto das organizações sanitárias quanto também da liderança da igreja, uma vez que nós temos algumas pessoas que não poderiam estar presentes, alguns outros poderiam, mas uma grande parte deles não poderia estar devido a fatalidade, comorbidade ou outras coisas, né? Então, nós achamos por bem aguardar um pouco mais algumas semanas e esperarmos
essa situação se acomodar um pouco mais, mas não deixando de chegar até vocês com a palavra do Senhor a todos os momentos oportunos. Hoje pela manhã, acompanhando algumas transmissões online, algumas igrejas, e tem sido necessário um retrocesso em algumas igrejas que haviam aberto para reuniões. Foi necessário que retrocedessem e não mais estivesse fazendo a reunião presencial, devido ao risco com o crescimento dessa epidemia e quantidade de pessoas que têm ido até os templos ou desejado ir, muitas situações até mesmo de constrangimento de não poder permitir certos grupos de acesso ao templo. Então algumas igrejas estão achando por bem também um retrocesso aí em termos de liberação para estar presente. Nós sabemos que o tempo de Deus vai acontecer e nós não podemos antecipar o tempo de Deus. Então, nossa oração é que Deus nos mostre esse momento, quando será. Especialmente nesta manhã, nesse dia, uma data que para o pastor ele só vê o significado mesmo do pastorado quando ele está diante das suas ovelhas, né? Hoje, segundo domingo de junho, comemorado o dia do pastor, nós estamos aqui no templo, mas sem as ovelhas. Elas estão nas casas delas, guardadas nos currais, protegidas ali. Foram levadas, colocadas em segurança, e esperamos em Deus que permaneça em segurança ali. Embora a tristeza pela ausência das pessoas, mas a alegria pela presença do Senhor é ela que prevalece, e nós louvamos ao Senhor por isso. E vamos orar, meus irmãos, para que Deus possa mudar esse quadro o mais rápido possível. Meus queridos, nós estamos nesse dia, domingo pela manhã, período de escola bíblica dominical, e eu quero continuar com vocês um ensinamento bíblico a partir da primeira epístola de João, no capítulo 5, que nós estamos acompanhando a primeira epístola de João, desde o primeiro capítulo, com algumas considerações importantes. Já aprendemos muita coisa a partir desse texto. Primeiro, nós aprendemos que quando João mandou esta carta, escreveu esta carta, havia um momento muito complicado acontecendo na igreja, e João então envia essa carta. Essa carta era lida em todas as igrejas da Ásia. Havia um problema ali acontecendo, que os cristãos estavam sendo envolvidos por uma filosofia agnóstica que questionava o fato de Jesus ser perfeitamente humano, e com isso eles geravam um mal-estar na vida da igreja. E João vai escrever então essa epístola para mostrar exatamente o lado humano e divino de Jesus, que caminhavam juntos. Jesus não deixa de ser Deus, não deixa de ser homem em momento algum. Então, desde o primeiro capítulo, primeiro versículo, que nós já vimos algumas semanas atrás, João está ensinando a esse respeito, e ele fala sobre a revelação de Jesus, a manifestação de Jesus, a vida através de Jesus se manifestando. Depois ele fala a respeito desta proclamação dessa palavra através da igreja, como ela aconteceu, a questão da confissão e perdão dos pecados, a nossa separação
do mundo, como isso ocorre, quando ocorre, para que ocorre. Depois João entra na questão do mandamento do amor fraternal, como esse mandamento se manifesta na nossa vida. Depois João vai nos mostrar a questão de vitória sobre a ação do maligno nas nossas vidas e direciona palavras carinhosas, chamando as pessoas a partir de certas posições, de filhinhos, de pais, crianças, e ali João vai mostrar a verdade do Senhor. Depois João mostra a respeito da questão do mundanismo, como fazer para vencer o mundanismo, quais as consequências do mundanismo na vida das pessoas e como vencer isto. Depois João traz aqui uma palavra a respeito dos anticristos, que nós já destacamos também. Depois no capítulo 3, João volta a falar a respeito da vida santa que os filhos de Deus precisam mostrar no mundo em que nós vivemos, como nos vem o conhecimento do pecado para reconhecimento e termos então uma vida santa. Depois João vai mostrar que o cristão, a característica do cristão tem que ser o amor a Deus, e primeiro mandamento, e o segundo semelhante, que é amar ao próximo como a si mesmo. Depois dessa palavra que nós compartilhamos com os irmãos anteriormente, João faz ali uma pausa, e nessa pausa ele alerta contra a questão dos falsos profetas que estavam vivendo dentro ali da igreja, estavam tentando afastar as pessoas do conhecimento verdadeiro do Senhor, do que é servir ao Senhor. Depois João vai falar sobre, voltar à questão do amor, no capítulo 4, a partir do versículo 7, onde ele fala a respeito do amor, amar uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e aquele que ama conhece a Deus, porque Deus é amor. Nós vimos isso na quinta-feira, lembrando a questão desse amor, o que é esse amor de Deus pelas nossas vidas. E hoje nós chegamos então ao capítulo 5, que é o último capítulo da primeira epístola de João, que nós iremos fazer durante hoje, terça-feira, e estaremos então concluindo esses ensinos da primeira epístola de João. Mas hoje eu quero então que você me acompanhe nesse momento de escola bíblica dominical, que deveríamos ter o Enéas aqui, né, que é um dos nossos professores, né, da escola bíblica dominical, junto com o irmão Ellison e o irmão José Soares. Mas vamos lá, eu vou trazer o ensinamento para vocês aqui nesta manhã. 1 João capítulo 5 diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai de igual modo ama também o que dele foi gerado. Desta maneira sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e obedecemos aos seus mandamentos. Porquanto nisto consiste o amor de Deus, em que pratiquemos os seus mandamentos. Seus mandamentos não são penosos ou não são pesados. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e este é o triunfo que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que pode vencer o mundo? Somente a pessoa que crê que Jesus é o Filho de Deus. Este é aquele que veio por intermédio da água e sangue, Jesus Cristo, não apenas mediante a água, mas por água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porquanto o Espírito é a verdade. Assim há três que proclamam desse testemunho: o Espírito, a água e o sangue, e a plena concordância entre os três.
Nós aceitamos o testemunho dos homens, contudo o testemunho de Deus tem maior valor, porquanto é a palavra de Deus que Ele próprio afiança acerca do seu Filho. Ora, aquele que crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Todavia, todo aquele que não deposita a fé em Deus o faz mentiroso, porquanto não crê no testemunho que Deus proclama acerca do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos concedeu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. Amém. Essa é uma declaração bem importante que João nos traz aqui nesse momento. João começa mostrando-nos a respeito da fé em Cristo, essa fé em Cristo que nos capacita a vencer o mundo. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai de igual modo ama também o que dele foi gerado. Versículo 4, aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e este é o triunfo que vence o mundo, a nossa fé. Somente a pessoa que crê que Jesus é o Filho de Deus pode vencer o mundo, diz então o versículo 5. Aqui, meus queridos, nós vamos encontrar um princípio muito importante na nossa vida, que é o exercício da nossa fé. Paulo já havia dito que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A fé é esse elemento que nos abre os olhos, que nos conduz à salvação, mas a fé, ela é uma continuidade da nossa vida para a vitória. Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse que depois que todas as coisas acabarem, permanecem a fé, a esperança e o amor. Ele diz que os três, o mais importante é o amor, mas os três prevalecem, entre eles a fé. Portanto, a fé é aquele elemento que vai acompanhar-nos até o último dia da nossa vida. A fé, ela vai se manifestar na nossa vida todos os momentos, em tudo aquilo que nós planejamos em nossa vida. A fé é um elemento que não pode faltar em nós. O dia que a nossa fé, ela naufragar ou deixar de existir, nós estamos então perdendo a essência da vida com Jesus Cristo. O autor da carta aos Hebreus, no capítulo 11, ele diz o seguinte: ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos, e a prova daquilo que nós não podemos ver. No versículo 6, em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real e que ele recompensa a todos quantos se consagram a ele. Então vejam que o autor da carta aos Hebreus vai mostrar exatamente essa certeza aqui para nós. Fé é certeza mesmo com todas as incertezas. Fé é a visualização daquilo que ainda não aconteceu. Fé é a certeza que nós já recebemos mesmo antes da encomenda chegar. É visualizar antecipadamente aquilo que nós buscamos. Então, e ele vai então dizer no versículo 6 que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé não tem como agradar a Deus. E quando nós pensamos nesses tempos que nós vivemos, tempos difíceis de pandemia, e com referência à nossa fé,
como essa fé que vence o mundo, até o versículo 5 aí, que a gente está considerando inicialmente, como enfrentar isso? Quem é que pode vencer o mundo? Somente a pessoa que crê que Jesus é o Filho de Deus. Como que essa fé, que é o triunfo que vence o mundo, como que ela se aplica então na nossa vida? Eu gostaria de exemplificar isto com um outro texto com você. Eu queria que você acompanhasse comigo uma narrativa bíblica que está no texto de Hebreus capítulo 11 ainda. Hebreus capítulo 11, ele fala sobre a essência, o sentido da fé, os heróis da fé, o exemplo dos patriarcas que nos deixaram de uma fé verdadeira para vencer o mundo. Mas eu quero ler com você a partir do versículo 23. A partir do versículo 23, se você está com a sua Bíblia aí, abra. Se você está usando uma versão online, abra aí também, acesse aí então. Vamos ler um pouco nesse texto de Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 23, porque nesta manhã eu quero trazer para você uma palavra de conforto, de consolo, uma palavra de fortalecimento da sua fé, para que você possa enfrentar esses momentos que, quando nós imaginamos que estão tranquilizando, eles voltam novamente. Como encarar isso como cristãos, como viver isso como cristãos, como nós podemos vencer o mundo com a nossa fé diante do mundo que nós vivemos. Então, vamos ver aqui alguns exemplos. Eu disse em uma das nossas transmissões que a Bíblia ela é uma narrativa histórica de fatos acontecidos. Não são fatos possíveis, mas acontecidos e provados pela história. Então, quando nós vemos narrativas históricas, Jesus ele usou muito disso nas parábolas. A própria narrativa de Moisés, a partir dos livros do Pentateuco, Gênesis, Levítico, Números, Deuteronômio, são narrativas históricas sobre acontecimentos. Depois vieram os reis. Então a Bíblia ela é um todo de uma narrativa histórica para trazer a nós um sentido da nossa fé, um renovar, um fortalecimento, e é exatamente isso que eu gostaria que você tivesse então nesta manhã. Então por isso eu quero ler essa narrativa com você, e depois à noite a gente fala um pouco mais, mas agora pela manhã, nesse momento de ensino, de escola bíblica, eu queria que você voltasse para a Bíblia, para a gente entender como é que esse princípio que João nos diz aqui, todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esse é o triunfo que vence o mundo, a nossa fé. Como vencer? Vejamos então os exemplos dessas pessoas que enfrentaram e venceram. Você não é diferente deles, eu não sou diferente deles, são seres humanos como cada um de nós, mas que venceram. Então eles servem de exemplo, de referência, de um estímulo para a nossa fé. Então vejam, a partir do versículo 23 do livro de Hebreus, no capítulo 11, diz assim: mediante a fé, Moisés, ainda recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, porque perceberam que sua formosura não era comum, e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado como filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado, e é capaz de proporcionar por curto período de tempo. Por amor ao Messias, diz o versículo 26, julgou sua desonra uma riqueza mais excelente que os tesouros do Egito, porquanto contemplava a sua gloriosa recompensa. Vejam, Moisés já tinha aquela visão dessa gloriosa recompensa do Senhor.
Versículo 27, por meio da fé, abandonou o Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, pois fitava aquele que é invisível. Por intermédio da fé, celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue, para que o anjo destruidor não tocasse dos primogênitos israelitas. Pela fé, o povo atravessou o mar vermelho como em terra seca, mas quando os egípcios procuraram também atravessá-lo, morreram afogados. Versículo 30. Foi pela fé que os muros de Jericó desmoronaram, pois depois de serem rodeados durante 7 dias, também foi mediante a fé que a prostituta Raabe, por haver acolhido espiões, não foi morta juntamente com os incrédulos. Quantos mais exemplos darei? Infelizmente, não disponho de tempo para falar sobre a devoção de Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e os profetas, os quais, por intermédio da fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, receberam o cumprimento das promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência no fogo, foram libertos do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos nas batalhas e puseram em retirada exércitos estrangeiros. Algumas mulheres, por meio da ressurreição, seus mortos de volta à vida elas receberam. Uns foram martirizados, não negociaram o seu livramento a fim de poderem conquistar uma ressurreição ainda mais excelente. Muitos enfrentaram zombarias e torturas, outros ainda foram acorrentados e jogados aos cárceres, foram apedrejados, foram cerrados ao meio, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram sem rumo, vestidos de pele de ovelha e de cabras, necessitados, angustiados e maltratados. Caminharam como refugiados, vagando pelos desertos e montes e pelas cavernas e buracos da terra, pessoas das quais o mundo não foi digno. Ora, todos esses, apesar de haverem sido aprovados por Deus por meio da fé, não presenciaram a concretização do que ele havia prometido, tendo em vista que Deus havia providenciado algo ainda mais excelente para nós, a fim de que juntamente conosco pudessem ser eles também aperfeiçoados. Que bênção, meus irmãos, nós vemos esses exemplos, mas vejam que isto gerou sofrimento para eles. Vejam que o final do texto nos diz sobre pessoas que foram aprovados por Deus por meio da fé, mas não conquistaram aquilo que eles gostariam de conquistar, mas a fé deles não enfraqueceu em momento algum sequer, porque eles entenderam que Deus tinha preparado algo ainda maior do que aquilo que eles haviam buscado, que eles haviam pedido do Senhor. Então, esse texto nos ajuda então a compreender o que João está querendo dizer aqui nesses primeiros 5 versículos. Como é que nós podemos vencer o mundo através da nossa fé? Nós temos esses exemplos. Nós temos os exemplos deixados por esses homens e mulheres de Deus que enfrentaram tudo por amor ao Senhor, mas não negaram a fé no Senhor Jesus. E aí João diz o seguinte: todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Esse é o triunfo que vence o mundo, a nossa fé. O mundo jaz no maligno, nós
falamos sobre essa questão de entender este mundo que nós vivemos nele, né? Essa palavra mundo, nós explicamos para vocês o que ela significa, o sistema desse político, econômico, social, religioso, um sistema corrupto e corruptor que nós vivemos no meio dele, e é no meio desse contexto todo que João diz então no versículo 4: aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Meus queridos, nós precisamos mais do que nunca nesses últimos tempos exercitar uma fé, não a fé que busque a Jesus para resolver alguns problemas. Muitos não serão resolvidos. Nós vimos os exemplos ali daqueles homens e mulheres de Deus, como eles sofreram, foram perseguidos, mortos à espada, cerrados ao meio, tantas outras formas de sofrimento que eles passaram. E a Bíblia diz que eram homens e mulheres de fé. Nem sempre aquilo que nós buscamos, diz o texto de Hebreus, que nós vamos alcançar, mas nós não podemos perder a nossa referência, que a nossa vida, o limite da nossa vida não é na terra, o objetivo, melhor dizendo, da nossa vida não é a terra, é o céu. O Senhor Jesus disse exatamente isso: eu vou preparar moradas, quando elas estiverem preparadas eu vou voltar e vou levar vocês para estar comigo, para que onde eu estiver, vocês também possam estar. Então vejam que o objetivo final da nossa vida é estar com Jesus no reino celestial. E aqui nesse mundo nós vamos enfrentar um sistema corrupto, podemos mudar governo, o sistema de partidário, podemos mudar o que as pessoas quiserem, mas a gente não vai encontrar a solução. A solução não está em um líder político, nós sabemos disso. A nossa vida aqui durante esse tempo, Paulo diz que durante esse tempo que nós estamos aqui, é para que a multiforme sabedoria de Deus seja proclamada diante deste mundo, através da palavra do Senhor, através da vida de Cristo, que a multiforme sabedoria de Deus será proclamada. Nós estamos aqui para viver igreja, ser igreja cada dia, para proclamar a esperança, a salvação para as outras pessoas, mas a nossa pátria final não é aqui. Isso não quer dizer que eu estou dizendo para você, então tem que haver um comodismo, deixar acontecer as coisas. Não, nós não vamos mudar a situação, nós vamos orar pela situação. Quem muda a situação é Deus. Se Ele não quiser mudar, não vai mudar. Veja a situação daqueles homens de Hebreus capítulo 11. A situação deles não foi mudada, mas a fé não foi abalada. As situações podem mudar ou não, nós estamos vivendo essa pandemia, nós pedimos, nós cremos que Deus pode mudar isso, mas se Deus não quiser mudar, Ele não vai mudar. Ele é soberano sobre tudo. Nós vemos a situação política do país, esses confrontos de poderes, aí nessa briga por ego, por poderes, quem é melhor ou maior ou mais forte, e essas brigas todas que estão acontecendo aí no dia a dia, e as pessoas estão aderindo a isto e se tornando agressivas umas com as outras, desfazendo amizades, tendo confrontos os mais diversos, às vezes até agressivos, como se isso fosse solucionar o problema. Não vai, se o Senhor não quiser, não vai mudar. Nós vamos orar sim. Sabe por quê? Que quando nós oramos, a situação não pode até não mudar, mas a nossa fé vai mudar. Nós vamos crescer, nós vamos nos fortalecer no Senhor. Quando nós oramos, nós nos fortalecemos de tal forma para vencer o mundo. Vencer o mundo não é vencer as pessoas. O mundo aqui, conforme eu disse, é um sistema de valores, não é pessoa. Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra carne e sangue,
mas contra principados e potestades que estão nas regiões celestiais. Então vejam, a nossa luta não é contra pessoas, carne e sangue, nós não lutamos contra as pessoas não podem ser nossos inimigos. Deus nos fez para vivermos em união, em unidade. Ver o outro como inimigo é fazer exatamente aquilo que a serpente fez lá no Éden, quando criou aquele atrito familiar para colocar as pessoas umas contra as outras, e a partir dali os conflitos, as guerras, o pecado cresceu de tal forma que Deus teve que mandar o dilúvio para destruir o mundo por causa da corrupção que havia na raça humana. Repovoou a nação, repovoou a terra, e o ser humano parece não ter aprendido a lição ainda. Então relembramos a você, as pessoas não são adversárias. O Senhor ensina isso para nós. Paulo nos ensina isso. Nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. Há poderes espirituais que estão acima desse nível nosso para tentar nos abater. E nós não podemos deixar isso acontecer. Então, se nós queremos vencer o mundo, nós precisamos fazer o que João diz aqui no versículo 2: amamos dessa maneira, sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus, obedecemos seus mandamentos. Nisso consiste o amor a Deus, praticarmos os seus mandamentos não são pesados. E aí ele diz, quando isso é verdade na nossa vida, então nós declaramos que nascemos de novo, e todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E a pergunta e a resposta do versículo 5 nós concluímos com ela: quem é que pode vencer o mundo? Somente a pessoa que crê que Jesus é o Filho de Deus. Você só pode vencer através do nome de Jesus. Não é na força do seu braço, não é na sua igreja, não é no seu pastor, não é na sua liderança, não é na sua denominação, não é no governo, não são ministros, governadores, prefeitos, vereadores e outros cargos políticos. Somente a pessoa que crê que Jesus é o Filho de Deus é que pode vencer o mundo. Quer ser o vencedor? Entregue a sua vida a Jesus. Creia que Jesus é o Filho de Deus. Não basta crer que Jesus nasceu numa manjedoura e viveu uns anos da sua vida no nosso meio e depois morreu, ressuscitou. Não é um crer que você crê como história, mas é um crer que leva você a uma identificação com Ele, a viver com Ele, a render-se a Ele, a entregar a Ele a sua vida, a amar ao Senhor acima de todas as coisas. Amamos a Deus quando amamos os nossos irmãos, diz o texto que nós lemos. Que você possa, nesta manhã de ensino bíblico, de escola bíblica dominical, que você possa aprender pelo ensino bíblico como vencer o mundo através da sua fé. Relembre desses ensinos. Quando você tiver dúvida a respeito da sua fé, leia Hebreus 11. Deixe Hebreus 11 marcado na sua Bíblia. Quando você começar a olhar as circunstâncias ao seu redor e começar a ver que a sua fé está enfraquecendo, releia Hebreus 11. Se coloque no lugar daquelas pessoas ali em Hebreus 11. E como elas venceram, que eram pessoas como eu e você somos. E às vezes por causa de coisas tão bobas nós enfraquecemos a nossa fé, deixamos de servir ao Senhor, deixamos de orar, deixamos de ler a palavra de Deus. Quando estamos congregando, deixamos de congregar.
que não podemos fazer nesse momento, mas você pode acessar as transmissões, assistir os cultos, participar dessa forma. Pode falar de Jesus às outras pessoas, pode enviar esses vídeos para as outras pessoas, para que elas também sejam edificadas. Tem vários meios que você pode continuar agindo como igreja. Mas, meu querido, não deixe a sua fé enfraquecer. Não perca a referência da sua fé. Se isso começar a acontecer na sua vida, não aceite. Jesus, ele disse que se nós tivéssemos uma fé como significante, pequenininho, grão de mostarda, ela teria poder para transportar os montes. Claro que Jesus está dizendo ali a respeito de algumas coisas muito maiores, né? A semente, quando ela é plantada, ela vai produzir muito mais. Então, se nós temos a semente da fé plantada em nosso coração, essa semente ela vai crescer e vai germinar dentro de nós. Então, uma pequena fé é uma semente, e essa semente vai crescendo dia após dia quando regada pela presença do Espírito de Deus no nosso coração. Mas que essa fé no Senhor Jesus possa ser real em você. Comece a sua caminhada com Jesus, viva com Jesus, seja um vencedor. Você pode vencer o mundo. Quem é que pode vencer o mundo? Somente a pessoa que crê que Jesus é o Filho de Deus. Você pode vencer. Deixe Jesus viver a vida dele em você. Abra o seu coração e convide Jesus para entrar no seu coração. Convide Jesus para entrar aí na sua casa. Convide Jesus para mudar a sua vida e a sua história será mudada. Que Ele te abençoe nesta manhã, que você esteja hoje aprendendo com Jesus a forma de você viver e vencer o mundo em que nós estamos vivendo. Que Ele te dê graça, te dê entendimento nesta manhã. Eu quero orar por você agora. Quero colocar a sua vida diante do Senhor, pedindo a Ele que possa aumentar, acrescentar a sua fé. Tá bom? Então vamos orar. Então, Senhor, em nome de Jesus, eu quero pedir agora a bênção do Senhor para a vida dessa pessoa que está agora sintonizada, está nos ouvindo, participando conosco, para que ela possa, ó Deus, ter a sua fé renovada no Senhor, que ela possa, ó Deus, deixar que essa semente dessa fé no coração delas possa produzir uma árvore frutífera na vida dela, Pai. Que o Senhor possa fazer morada nesse coração, que a fé no Senhor Jesus possa estar renovada a cada dia, que nada afaste essa pessoa da presença do Senhor. Quando os problemas surgem, quando as situações ao nosso redor parecem não ter solução, nós olhamos para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Sim, Senhor Deus, faz a sua obra em nós e nos encha da alegria do Senhor, gozo do Espírito, do prazer de viver com o Senhor, de honrar ao Senhor a cada dia, Pai, em nome de Jesus Cristo. Pai, visita agora esta família, essa pessoa que está angustiada, nesse tempo, ó Deus, dessa pandemia em que quantos problemas emocionais estão surgindo dentro de casa, quantos atritos, quantas discordâncias, Pai, das pessoas desgastadas emocionalmente. Deus, que o Senhor possa levar a cura para esses relacionamentos, Pai. Que o Senhor possa abençoar, Deus, em nome de Jesus, aquela pessoa que está doente, cura essas enfermidades, Pai, em nome de Jesus. Derrama, ó Deus, a bênção do Senhor, Pai, sobre a vida dessa pessoa que está desempregada. Abre as portas de um trabalho para ela, Deus, e te pedimos, Deus, que o Senhor possa abençoar também a tua igreja, Deus. Mostra-nos, Pai, o momento certo em que o Senhor nos permite voltar a ter as reuniões presenciais, Deus, mas nós precisamos do Senhor confirmando isso claramente na nossa vida, Deus. Nos dê, ó Deus, a segurança do Senhor e a presença do Senhor para fazermos a tua obra, Senhor Deus. Nos dê um dia em paz, um domingo na presença do Senhor, e que o Senhor possa trazer alegria ao coração de cada um de nós durante esse dia, hoje à noite, quando
nós estivermos juntos mais uma vez, que o Espírito Santo do Senhor possa preparar uma palavra viva do Senhor para nós, para cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus nós oramos, nós te agradecemos. Amém, Senhor Deus. Amém. Meus queridos, eu quero, antes de nós encerrarmos, daqui a pouquinho a gente encerra, se você puder ficar um pouquinho mais aí, eu quero primeiro destacar algumas pessoas que estão aqui com a gente também, alguns chegaram. Bom, Enéas Oliveira, bom dia, paz do Senhor, meu irmão. Minha irmã Marlene Quirino de Carvalho, em Valadares, bom dia. O Enéas mandou aqui uma pequena mensagem aqui. O Senhor te abençoe, te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, o Senhor sobre ti levante o teu rosto, te dê a paz. Número 6, 24, 26. Obrigado, Enéas. Feliz dia do pastor. Rosana, Lucimar, Deus abençoe sua vida. Lucimar, Maria José Rodrigues, Deus abençoe sua vida, sua mãe, tá? Sueli Teixeira, minha tia, lá no Espírito Santo, Joselita, Camilo, Eloy, Calmônia, Eugênio Machado, Deus abençoe sua vida, Marquinhos, seus filhos, Lucinéia, Deus abençoe a vida do Márcio também, viu? Do Dudu, Márcia Gomes, Deus abençoe sua vida, André Tavares, amém. Palavra aqui da Sueli, palavra maravilhosa, edificante, Deus continua abençoando a vida do nosso pastor Paulo, glória a Deus, sem fé é impossível agradar a Deus, amém, Sueli, é isso mesmo, né? Então, meus irmãos, hoje eu disse no início da transmissão, para aqueles que chegaram depois, que o que motiva, não sei se a palavra certa é motiva, né? Mas pastor que não tem perto de si as ovelhas, ele falta alguma coisa, né? E hoje, sendo dia do pastor, a gente está vivendo esse momento novo, né? Cada dia é um momento novo, diferente que a gente está vivendo e aprendendo a viver nele. Então hoje estou aqui no templo, com a igreja vazia, ainda não estamos ainda com as reuniões presenciais, né? Por uma questão de segurança e de orientação mesmo, mas a falta das pessoas, né? Muito grande, né? Mas Deus tem o tempo certo e na hora certa Ele vai mandar a gente estar junto de novo. E aí nós vamos recuperar todo esse tempo, né? Deus abençoe grandemente a sua vida, tá? Muito obrigado por tudo aí. Hoje à noite nós vamos, 19 horas, estaremos juntos para mais um momento de edificação, um momento de proclamação da palavra do Senhor. Então esperamos que você possa voltar a estar conosco aqui hoje à noite, 19 horas. Irmãos membros da igreja, sempre lembrando que nós não estamos tendo reunião presencial, os momentos de entrega de dízimos e ofertas não são feitos, mas você faz isso através da conta bancária da igreja, encaminhando os recibos e também ou encaminhando os valores aqui na igreja, mesmo fora dos horários dos cultos, tá bom? Deus possa te dar condições de ajudar a manter a obra do Senhor nesse momento que nós passamos. Então nós vamos caminhando para o final do nosso momento desta manhã. Deus te abençoe, te guarde e terminamos então com essa canção em oração, fervente oração, nós somos vencedores. Deus te abençoe em nome de Jesus. Mas só
Só